Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão, esse nosso programa em que sempre nos reunimos às 7 horas da manhã para iniciarmos o nosso dia, mergulhados no bem, sintonizados com o Cristo de Deus, através das suas reflexões santas. Nós agradecemos a cada um que dispõe de seu tempo para se conectar conosco, a Joserina, a Wanda, a Neuma, a Cleide, ao Graciano, a Cristiane, ao Mano, ao Ronaldo, Flávio Andrade, todos que estão nos acompanhando ao vivo através do chat, aqueles também que venham assistir a gravação a posteriori, recebam de toda a equipe da União Espírita de Vitória da Conquista um abraço de boas-vindas, de gratidão pela companhia. Para nós iniciarmos este momento de reflexão, convidamos a todos para nos unirmos em prece, elevando os nossos corações em direção ao Mestre Santíssimo. Jesus querido, amado amigo, nós te agradecemos por mais um dia que se apresenta a nós como um tesouro sagrado repleto de inúmeras oportunidades para a nossa evolução, para o nosso refazimento e renovação íntima. Te agradecemos, Jesus, por todas as almas com as quais nós convivemos, aqueles corações que já simpatizam com os nossos propósitos e ideais, que se alinham conosco neste compromisso sagrado de buscar a Ti, Jesus. Te agradecemos, pois a alegria dessas companhias são o tesouro mais valioso que trazemos em nossas almas. Mas te agradecemos também, Cristo amado, por todos aqueles que se apresentam para nós como pedras no caminho, a quem ferimos, magoamos, aqueles que ainda não compreendem os anseios dos nossos corações, os desejos mais profundos das nossas almas. É sobretudo a estes ou por estes que nós te rogamos nessa manhã, Mestre. Abençoe-os, envolva-os em teu manto misericordioso, Jesus. Que a tua paz alcance estes corações, inundando estas almas, para que experimentem a graça, a alegria e a felicidade da tua doce presença, amado Mestre. Que cada um deles sintam o perfume divino a esprair, a tomar-lhes o ambiente, iluminando seus lares, inundando seus corações, através da tua visita santa, Cristo. Nós outros também, muito necessitados de Ti, ainda te pedimos que por acréscimo de misericórdia, fique conosco. Fica conosco, Jesus, no santuário divino dos nossos corações, no altar das nossas consciências, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Para iniciarmos de fato as nossas reflexões, convidamos a vinheta do programa. Nossa frase de hoje está no livro Pão Nosso, capítulo de número 119, intitulada de Ajuda Sempre. Nela, o benfeitor Emmanuel, através da psicografia iluminada de Francisco Cândido Xavier,
comenta o versículo 13 do capítulo 21 do livro de Atos, onde nós encontramos o registro do apóstolo Paulo dizendo-nos, aliás, encontramos o registro feito por Lucas através, me perdoe, dizendo-nos sobre a fala de Paulo. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Essa indagação do apóstolo, comentada pelo benfeitor Emmanuel, permitirá-nos chegar em determinado trecho do texto, aquela que é a nossa frase da reflexão de hoje. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Recordemos o contexto. Nós estamos no capítulo 21 de Atos, onde nós vamos encontrar aquela peregrinação realizada por Lucas, Paulo e outros em direção a Jerusalém. E ali no versículo 12 nós encontramos o evangelista registrando-nos aquela cena memorável do encontro de Paulo com o profeta Ágabo, onde Ágabo desempenha, me perdoe, junto a Paulo, uma daquelas famosas parábolas de ação, ou encenações simbólicas. Aquelas parábolas que não eram narradas, mas sim encenadas, através de ações, de gestos. Aqueles profetas, os missionários e até mesmo o Cristo traziam lições morais, aproveitavam-se de circunstâncias outras para lograrem ali um ensinamento, oferecerem a aquela as testemunhas, a plateia, alguma lição de cunho moral. E Ágabo, nesta ocasião, toma o cinto de Paulo, ata-lhe os próprios pés e as mãos, e diz então que assim atarão os judeus em Jerusalém ao varão de quem é esta cinta, e entregarão aos gentios. Esta parábola contada por Ágabo era também uma espécie de profecia sobre o que sucederia a Paulo indo a Jerusalém. No versículo seguinte, nós encontraremos então os companheiros do apóstolo dos gentios rogando-lhe que não fosse a Jerusalém, implorando-lhe que não desse sequência à viagem. É em função disso que Paulo os interroga então, com essa frase que é o objeto das nossas reflexões, pois que é a ela que o benfeitor Emmanuel está comentando. Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? É uma provocação. Nós estamos aqui diante de um capítulo que Emmanuel está comentando, que é dos capítulos mais dramáticos do livro de Atos dos Apóstolos. Ali, Paulo está, de fato, diante dos dias de testemunho mais difíceis e mais desafiadores que ele enfrentaria em Jerusalém. Ainda assim, tinha a sua alma serena, porque heróica, em sintonia com o Mestre Jesus, não hesitava em nenhum instante. Estava pronto, de fato. Colocava-se de mãos dispostas ao trabalho redentor. Aqueles que choravam, que lastimavam, então, para ele representavam, na verdade, criaturas que ainda não compreendiam seus ideais. Paulo tinha, de fato, uma energia serena, um vigor
característico daquela alma destemida e determinada, esse mesmo vigor, essa mesma energia que fora utilizada antes para perseguir a cristãos, agora ele utilizava para resistir aos desafios que deveria enfrentar. Era talvez este mesmo ímpeto destemido que fazia com que Paulo conseguisse ser apedrejado em nome do Cristo. E era este impulso que agora o mobilizava para ir até Jerusalém, para ao encontro do martírio santificante. Era este impulso que dava a ele, nesse movimento, muito provavelmente, a resignação e a serenidade necessárias para que nestes dias de testemunho conseguisse sustentar uma postura honrada. Vejamos que, neste contexto, então, aqueles que o seguiam e que talvez já apresentassem alguma sinceridade na disposição também para o sacrifício, ainda não conseguiam, como Emmanuel irá comentar nessa mensagem, manifestar os sentimentos da alma verdadeiramente fiel. Daí o comentário do benfeitor. Não conseguiam manifestar esta fidelidade que o apóstolo dos gentios já exteriorizava de maneira espontânea, porque diante do risco que Paulo iria se submeter, ao qual iria se expor, eles lamentam e choram. E aí Emmanuel aproveita dessa lição valiosa para chamar-nos a atenção para esse ponto. Nos instantes de testemunho difícil, a lamentação e o pranto não ajudam. Me perdoe mais uma vez. Recordo, benfeitor, até que Jesus no horto, quando sozinho, chorou. Mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, rogou às mulheres generosas que o amparassem para que as lágrimas cessassem. Naquele instante de alvorada da ressurreição, o Cristo indaga a Madalena que ela esclarecesse o choro. Mulher, por que choras? O choro é vaso purificador da alma. Diante da morte de Lázaro, Jesus chora, por empatia, por piedade. É através das lágrimas, muitas vezes, que exteriorizamos os nossos sentimentos mais recônditos e mais sinceros. Podemos, de fato, mascarar intenções, dissimular propósitos, mas jamais uma lágrima será vertida a partir de uma mentira de nosso coração. Nos momentos em que temos a coragem de nos colocar em uma situação de vulnerabilidade e exteriorizar o que trazemos em nossa alma através do choro, estamos também dando um testemunho de coragem, de confiança àqueles que contemplam ali as nossas fragilidades e as nossas dificuldades. No entanto, o benfeitor Emmanuel chama-nos a atenção. Há momentos de testemunho que demandam de nós coragem. Jamais a fuga, a esquiva de lamentar as oportunidades de redenção. Ainda que com medo, contritos, constrangidos pelos desafios que se avizinhem, a postura a que nos chama o benfeitor, o alerta, é exatamente esta, de corajosamente seguir. Porque o incômodo de Paulo manifesta-se, sobretudo, com o interesse daqueles seus companheiros que não o compreendiam, de que ele se acovardasse, desse para trás, não levasse adiante o seu propósito redentor. Quando a lamentação e o choro nos levam a uma postura de covardia,
aí é fundamental, é necessário, abandonemos, façamos alguma saída para encontrarmos o ânimo e a disposição necessários, a serenidade que nos facultará a lucidez de enfrentarmos os desafios que estão diante de nós com sabedoria. Tal como o apóstolo dos gentios, destemidos, porque certos e confiantes de que as alegrias que estão reservadas àqueles que serviram de maneira fiel até o fim não se comparam às dores que são transitórias dos momentos de testemunho, de martírio, de sacrifício e renúncia com os quais nós nos deparamos. Recordando sempre que sacrifício santificante é sacrifício com propósito, que renúncia redentora é renúncia a favor do amor, para que então possamos, deslocados ou destacados dos sacrifícios mundanos que destroem a alma e asfixiam o amor, de fato nos libertarmos através de um martírio ou do verdadeiro sacrifício, que sejam estes de oferecermos no altar das nossas consciências o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, para que Deus então possa brilhar em nossa alma. Ainda que para isso muitas vezes tenhamos que enfrentar também situações constrangedoras no exterior. Possa o apóstolo dos gentios, essa alma que há tanto nos inspira, poder tocar-nos com a sua serenidade, com a sua determinação, alimentando no fundo dos nossos corações uma verdadeira decisão por seguir e servir a Jesus. Possamos superar os muitos atavismos, as muitas paixões e ilusões que ainda nos prendem, que ainda nos acovardam diante dos testemunhos que somos convidados a dar na atualidade. Sem lamentarmos, então, marchemos a meta, destemidos como o apóstolo dos gentios, e rogando a Ele que possa nos amparar nesses desafios que se nos avizinham a todos, nestas horas de regeneração. Agradecemos a companhia, a paciência, a indulgência com as nossas muitas limitações, a caridade da atenção, e convidamos a todos para que amanhã estejamos novamente unidos para mais um momento de reflexão às 7 horas da manhã. Por fim, oremos. Jesus amigo, mais um sábado se inicia. Estando no corpo, não há outro desejo em nós que não seja este, que aproveitemos cada hora, cada momento, para cuidarmos do que é essencial. Para isso te pedimos, Mestre, possamos ver para além das ilusões do materialismo que nos circunda, que nos seduz, possamos nos libertar da crisálida, dessas muitas paixões que a nossa cultura e a nossa sociedade e muitos daqueles que nos são próximos nos oferecem como sendo tesouros. Possamos perceber a transitoriedade, como são perecíveis, e assim então abrirmos mão destas poucas moedas que o mundo nos oferece, em troca, Jesus querido, dos tesouros imperecíveis da tua luz. Para isso precisamos te pedir, Jesus, fica conosco, Mestre amado. Visite cada lar que aqui está representado, Jesus, e que a tua luz ali se fazendo presente seja motivo de ânimo, de esperança, de disposição para o bem. Fica conosco, Jesus amado, agora e por todo sempre. Que assim seja.